Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Avenue Connection. Eu sou o Thomas Rock e hoje eu estou aqui com uma presença ilustre. Alexandre Garcia, seja muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado, Tomás. Estou à sua disposição. Perfeito. Alexandre, para começar esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco desse primeiro semestre que a gente teve aqui no Brasil. A gente viu muita coisa acontecer, o holofote ele acabou indo para os Estados Unidos, mas o Brasil ele continuou tendo todas as suas questões. Consegue traçar um pouco do que aconteceu nesse primeiro semestre de 25? Pois é, tirando uma lição desse primeiro semestre, para ver como a gente deve se conduzir, eu acho que o governo conduziu a nação e não vice-versa. A nação é que deveria conduzir os seus empregados no governo, os seus servidores, aqueles que a nação sustenta pelos impostos. Aliás, no primeiro semestre, né, teoricamente, a gente ficou pagando até maio, sustentando o governo, governos dos três poderes e dos três níveis do Estado brasileiro. Bom, mas enfim, o que se acirrou ainda mais, o que aumentou ainda mais, é a insegurança jurídica, insegurança política, né? E, infelizmente, também a insegurança pública, porque até hoje não tomaram medidas estruturais, né, querem desarmar a população, mas não desarmam a bandidagem. Então, o que acontece é que a gente vive inseguro fisicamente, nossas famílias, nossas casas, e nas nossas empresas e empregos e atividades, a gente tem insegurança com o Supremo, que seria o guardião da Constituição, se a gente olhar, pauta o devido processo legal, o amplo direito de defesa, o juiz natural, a inviolabilidade por quaisquer palavras dos nossos representantes, né? Mais a vedação à censura, a liberdade de expressão, a gente sente pauta disso. E isso incomoda o patrão, que é a nação, que somos nós, os pagadores de impostos e os que os nomeiam pelo voto. Não, a gente viu muita coisa acontecer, né, Alexandre, que nem você trouxe essa questão do Supremo. Eu vou até aproveitar esse gancho, que até no dia que a gente está gravando, a gente teve ali no dia anterior, na realidade, uma decisão do Supremo para cancelar os decretos que tinham cancelado ali a parte a diminuição do IOF. Então, acho que muita gente acompanhou durante esse primeiro semestre, a gente teve bastante volatilidade no quesito de IOF e a gente teve essa mudança recente. Queria que você discursasse um pouco mais sobre esse quesito da insegurança jurídica, porque você mesmo disse ali numa palestra que você trouxe sobre o Pedro Malan, citando ele de que até o passado aqui no Brasil é incerto. E eu falo que foi a terceira vez que eu vi essa frase hoje. No começo aqui do dia de hoje, eu também fiz um painel, medi um painel ali embaixo. Eu citei essa frase pensando no IOF e logo de tarde a gente já teve uma outra questão. Então, se puder falar um pouco mais sobre como a gente fica com essa insegurança jurídica aqui, quando tem tantas mudanças acontecendo. Quando fui convidado para esse painel, que trata da, da futurologia, de como será o ano que vem, eu pensei brincando em levar uma bola de cristal. Mas eu não acredito que uma bola de cristal consiga desvendar os segredos do futuro do Brasil. Hoje, um dos painelistas lembrou que o futuro a Deus pertence. E aí me deu a ideia, e eu expressei isso. Como a voz do povo é a voz de Deus, o nosso futuro está nas mãos dos eleitores brasileiros. Esse é o fator básico. E quem são os eleitores brasileiros? Estão conscientes? Têm conhecimento? Têm informações suficientes para tomar decisões? Né? Ou são ingênuos? Ou são desinformados e capazes de ser influenciados por quem fizer a maior propaganda, disser a mentira mais convincente, né? Esse é o perigo. Mas aí, voltando à sua pergunta, né? O que a gente, nesse caso do IOF, o ministro relator não era o ministro relator, era o Gilmar Mendes, que empurrou para Moraes, porque escolhe-se o relator por sorteio. O sorteio foi Gilmar Mendes. Por algum motivo, ele passou para o Moraes. Já ficou uma coisa estranha. Depois, quando o Moraes convocou uma conciliação, que é outra coisa estranha para quem está no meio jurídico, excepcional talvez, ele fez uma observação que me
que me deu a entender, e eu pude antever um resultado diferente. Ele disse: olha, esse IOF é arrecadador, ele não é regulador de uma política monetária, regulador de oferta de crédito, de demanda de crédito também. Então, tanto o presidente da República quanto o ministro da Fazenda, o secretário da Receita, alguns secretários, todos disseram que era para arrecadar, para salvar o arcabouço fiscal. 20 bilhões era a meta. Parece que vai ficar agora em 10 bilhões. Vão ser tirados das pessoas que usam crédito 20 bilhões de reais. E ele, de repente, toma uma decisão única, pessoal, sem ter um voto sequer de representação, contrariando 383 deputados e 41 senadores. Isso é uma coisa que, se alguém perguntar isso é democracia, a resposta é não, pela lógica. É uma intromissão numa decisão da maioria do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, que é o primeiro dos poderes, é o que tem mais poder, dando vigência para o decreto do presidente e anulando o decreto legislativo que havia anulado o decreto do presidente. Pensando nesse cenário, Alexandre, como é que você vê o Brasil no ano que vem, né, nesse segundo semestre do ano que vem? Teve uma situação que eu achei interessante. Hoje a gente teve uma palestra do Marcos Lisboa e ele trouxe um termo que eu achei interessante, que foi: o Brasil ele é meio atrapalhado. E também no seu painel teve uma frase que também me chamou a atenção, que foi: o Brasil é como se fosse um buffet. No buffet você vai ter coisa boa, você vai ter também coisa ruim. Pensando nisso, como é que você enxerga o Brasil no ano seguinte, em 2026? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma pensata a respeito. Não é o Brasil, são os brasileiros. Porque os brasileiros é que são o Brasil. A gente, quando fala em Brasil, como fala em crime, pega uma entidade Quase imaterial, né? imaterial. Existe. A crime não, os criminosos, os bandidos. Né? Os brasileiros não, são os que se acham representantes dos brasileiros, ou donos do Estado brasileiro, que é pior, desse regime patrimonialista. O sujeito acha que é dono do Estado. Não, os donos do Estado são os brasileiros, que sustentam o Estado, que pagam impostos, né? Todos pagam impostos. Não é só quem paga diretamente, todos pagam. Os pobres pagam, talvez até proporcionalmente, em números relativos, pagam mais. Não? Então, esse Brasil é estranho. Eu disse lá, não, eu estou há 50 anos em Brasília e há quase 85 no Brasil. Então eu vejo que a gente comete coisas estranhas, parece que a gente é um país masoquista. A gente, com certeza, a gente é ciclotímico, porque a gente sobe e quando está lá em cima, a gente se sente culpado por ser vencedor, por tendo êxito. Então comete erros para cair de novo. Eu não sei se é um complexo de... Talvez o ensino cristão diz que a gente tem que sofrer para merecer o céu. Se a gente tiver prazeres, a gente vai para o inferno. Então, talvez isso esteja nos prejudicando. Quando a gente se sente no prazer, não temos mais inflação, estamos crescendo, está chegando bem-estar. Meu Deus, Não pode. não pode. Né? É igual essa propaganda, essa campanha de pobres contra ricos. O rico é feio, o pobre é bonito. Como assim? O rico foi um cara que venceu na vida, que merece ser considerado um exemplo, que se todo mundo vencer na vida, né, o país vira rico, porque é um país de ricos. É tão simples. Não? Não, com certeza. E aqui, Alexandre, já direcionando um pouco mais para o final, de novo, a gente viu muita coisa acontecendo e acho que o que tomou o noticiário nas últimas semanas foi que até então o Brasil ele tinha saído bem do tarifaço do Trump de abril e a gente não tinha sofrido só uma tarifa básica de 10%, mas a gente viu que o Trump impôs ali uma tarifa de 50% em cima do Brasil, das exportações brasileiras. Queria entender como você vê isso. Você vê realmente essa tarifa chegando a ser aplicada ali 1º de agosto ou não? Ela vai ser postergada? A gente vai ter alguma conciliação? Como é que você enxerga isso? Bom, em primeiro lugar, essa de 10% talvez seja merecida. Agora vamos fazer uma investigação lá na Secretaria, no Departamento de Comércio. Bom, vamos descobrir muita coisa que a gente fez. Mas, enfim,
50% está muito claro que é uma sanção política ao Supremo pela perseguição ao amigo dele, Bolsonaro, e aos bolsonaristas, àqueles que foram presos sem prova, que foram condenados sem prova. Não. E se prender o sujeito que quebrou o relógio na cara de todo mundo, tudo bem, está ali a prova. Agora, dizer que a pessoa tentou golpe de Estado armada, não tinha ninguém armado. Não. Chegaram a dizer que o batom é explosivo. Eu tentei, toquei fogo em batom e não explodiu, né? Nem queimou, muito menos. Então, é contra isso que está. Então, é uma decisão política. Eu chego a levantar a hipótese que talvez seja uma tática que o senhor usa muito, do bode na sala. Ele põe o bode, daqui a pouco ele tira 50% e põe a lei Magnitsky. Aí todo mundo aplaude. Puxa, que bom, que alívio. Ainda bem que puniram esses caras. Pode ser que seja isso, né? Mas vamos esperar. Ele disse outro dia que 1º de agosto será um grande dia. Vamos ver, vamos saber o que vai acontecer, né? E só para não esquecermos, que não é só o Trump, não. É o governo brasileiro que está impondo uma sanção a todos nós que temos carros a gasolina e gostamos dos nossos carros, que eles vão ser adulterados por 30% de etanol. Eu sei que o pessoal da indústria de etanol vai ficar horrorizado, mas pelo amor de Deus, o meu carro comporta no máximo 10%. E lá onde ele foi feito, tem 5% no máximo. Não, perfeito. Alexandre, queria agradecer muito a sua presença aqui conosco no Avenue Connection, seu painel ali que a gente teve foi muito bacana. Agradecer demais a sua presença aqui conosco, tá bom? Obrigado, Tomás. Pessoal, muito obrigado. Aproveitem aqui os outros vídeos no Avenue Connection. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. Até mais.